ano, a igreja precisa voltar como a igreja do livro de Atos? Tive uma experiência que uma pessoa se suicidou no deck da minha casa. Tem muita sujeira na política. O voto já fala, é secreto. Mas a igreja não tem que ficar calada, a igreja tem que falar. Eu não vou deixar de falar a verdade. Doa quem doer. Olá a todos, sejam bem-vindos. Está no ar o BritoCast, o canal de conhecimento bíblico e conhecimentos gerais. Hoje temos um entrevistado que é espetacular. É um amigo que conheço há bastante tempo e eu tenho uma história em especial com ele, que um dia eu fui na casa dele e tomei um café delicioso. Jamais esqueci desse café pela qualidade da recepção e amizade que construí com o tempo. Hoje nós temos a honra e o privilégio de receber aqui no BritoCast Pastor Charles. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter o senhor aqui conosco. Igualmente, Wellington, boa noite a todos que estão nos ouvindo. É uma honra estar aqui. Prazer é nosso. Para que nós possamos então trocar algumas ideias, Amém. algumas experiências e glorificar o nome, daquele que reina. Glória a Deus. Experiência o senhor tem muito, né, pastor? Aqui, principalmente na obra de Deus, nos Estados Unidos, né? Sim, muitas experiências que eu posso compartilhar com vocês. Glória a Deus. Que eu tenho certeza que vai trazer edificação àqueles que ouvirem. Glória a Deus. Pastor, quantos anos o senhor está aqui nos Estados Unidos? Vai fazer agora, em novembro, 22 anos. 22 anos. Como 22 o tempo passa, né, pastor? Passa. O tempo voa. E o senhor é pastor da igreja local. E qual é o nome da igreja? A igreja... Fala para os ouvintes que não conhecem. Nós pastoreamos aqui a Igreja Evangélica Avivamento da Fé já há 15 anos. 15 anos. Como é que o tempo anos. passa? Tem exatamente 10 anos que eu estou aqui como pastor, o presidente aqui do... Pastor presidente do campo, né? Do campo dos Estados Unidos. É isso aí, maravilha. Pastor Charles é uma pessoa que eu conheço há bastante tempo, conheço a esposa. Um dia eu fui na casa dele, como eu já falei, do café. Que delícia, que cafezinho bom. Fez um cappuccino na hora, tinha bolo, tinha pão na mesa e entra o Hélito e eu comi e fiquei feliz. Pastor Charles, hoje nós vamos conversar sobre vários temas. As dificuldades na igreja e os benefícios dos membros na igreja. Para o senhor, qual é a dificuldade hoje atual nos Estados Unidos? Falando de reino de Deus, Wellington, e todos vocês que me ouvem, tive muitas oportunidades de entrar em casas, em famílias recém-chegadas, pessoas que já congregaram bastante tempo em alguma denominação, e a maior dificuldade que nós encontramos hoje servindo o reino de Deus em uma denominação, para mim, é o relacionamento no corpo de Cristo. É importante, né? Quando nós aprendemos a nos relacionar com pessoas, porque nós nos relacionamos com pessoas boas e com pessoas ruins. Exatamente. Diante de uma situação como essa, quando nós entendemos que a nossa luta não é contra o homem, não é contra a carne e sangue, né? Mas são contra os principados, né? Então são contra demônios. Nós entendemos e compreendemos um pouco mais e precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus nos revista para poder entender isso. E Jesus, quando ele ainda estava aqui, se você for ler na carta de João dos Evangelhos, capítulo 17, ele vai falar uma oração, a oração para os discípulos. Ele vai dizer que teve uma oração que não foi respondida ainda. E esta oração é que ele disse assim: Pai, que todos que são igreja possam ser um, como eu e o Senhor, nós somos um. Exatamente. E quando nós 12, Wellington, pensamos com a mesma visão, não tem ninguém que nos segura. Exatamente. Glória a Deus por isso. Então hoje a gente vê o reino de Deus, a igreja de Deus, perdendo
algumas autoridades do mundo espirituais, porque talvez a gente vê pessoas dentro da igreja, na mesma denominação, servindo o mesmo Deus, mas com pensamentos diferentes. Com sonhos diferentes, né, pastor? Com também. sonhos diferentes. E a gente vê um exemplo disso lá no livro de Gênesis, quando fala da Torre de Babel. Eles estavam fazendo uma coisa errada, porém todos estavam com o mesmo propósito. O mesmo propósito. Sabe o que Deus teve que fazer, Wellington? Deus teve que descer. A Bíblia está bem clara, ele teve que descer para confundir a fala. E quando começa a confundir a fala, aí a humanidade perde a força. A humanidade está perdendo a força por estar falando a mesma coisa, a mesma língua, mas em caminho de errados. Isso é o meu pensamento. Esse é o pensamento. Pregando o mesmo Jesus, falando na mesma palavra, mas às vezes com um pensamento diferente. Essa é para todos os ouvintes, a gente entende, eu entendo que é uma das maiores dificuldades que a igreja desse século tem enfrentado. A igreja precisa, na mentalidade do Senhor, no pensamento do Senhor, a igreja precisa voltar como a igreja do livro de Atos? Sim. Que vendiam, compravam e dividiam os bens? Isso. Não diretamente nesse sentido, mas o sentido de estar mais juntos, mais na mesma comunhão, nos mesmos pensamentos. No partir do pão. No partir do pão. Na comunhão, nas orações. E nós só vamos fazer isso com a ajuda do Espírito Santo. Amém, Jesus. Nós só vamos fazer isso se nós verdadeiramente nos humilharmos e deixar o nosso eu de lado e deixar com que Deus reine através da nossa vida. Glória a Deus. Louvado seja Deus por isso. Pastor, uma coisa que eu tenho que perguntar ao senhor, o crescimento do satanismo e do ocultismo na cultura pop é uma ameaça real para os cristãos? Eu acredito que sim. Para a comunidade em geral, né? Para a comunidade em geral. Agora, nós também estamos firmados e baseados numa palavra, que as portas do inferno, Wellington, ela não prevalece contra a igreja de Jesus. Porque Jesus, ele disse bem claro, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja é dele. Agora, nós temos que entender que a igreja tem que ser dele. E para poder governar uma igreja que é de Jesus, nós temos que renunciar a muitas coisas. Muitas coisas. A renúncia para cuidar das coisas de Deus é maior do que para cuidar da casa, por exemplo? Claro, porque nós estamos lidando diretamente com principados, né? Nós estamos lidando diretamente com hostes, né, malignas. No mundo espiritual. Eu costumo dizer para esses jovens, 17, 18 anos de idade, que se nós estivermos baseados na palavra de Deus, nós vamos ser prósperos em todas as áreas. Financeiramente, espiritualmente e na área da família. Porque quando uma pessoa está obedecendo às Sagradas Escrituras, não tem jeito de ele não ser próspero. Não tem jeito dele não ter prosperidade em todas as áreas. Em todas as áreas, né, pastor? Porque muita gente também confunde a prosperidade só com dinheiro. E não é, né? E o senhor pode explicar melhor sobre isso? Um pouco sobre isso? Eu entendo sobre isso, porque tem muitas pessoas, Wellington, que têm dinheiro. E tem muito dinheiro. Mas se você vê, tem pessoas que têm dinheiro, mas não conseguem comprar uma saúde. Exatamente. Ele tem dinheiro para pagar o médico. Mas nem sempre aquilo que ele está passando é no corpo físico. Às vezes pode ser a doença espiritual. E a gente sabe como tratar de doença espiritual. É baseado na palavra. Na palavra. Oração e jejum. Isso aí. É isso aí, glória a Deus. Pastor, a teologia da prosperidade é bíblica ou é um engano? É uma pergunta, eu sei que isso é polêmico. Polêmico, mas a gente vai conversar sobre isso, né?
Porém, a minha visão sobre prosperidade, porque prosperidade é bíblica. Exatamente. Prosperidade é bíblico. E se nós buscarmos a prosperidade de uma maneira bíblica, não tem problema você Não tem ser erro. rico. Não tem problema você ter muito dinheiro. O que é pior é quando você coloca no coração, quando nós colocamos no coração o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. Problema. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o dinheiro, pensando direcionado na Bíblia, o dinheiro é bom. O dinheiro é bom. E quando nós falamos de prosperidade, vamos falar de governo? Exatamente. Deus, ele criou os céus, ele criou a terra e deu o direito de governo na mão de quem? Do homem. Do homem. Nós só não vamos governar se nós não estivermos baseados na palavra de Deus. Porque o direito já está na nossa mão. Já foi liberado, né? Já foi liberado. E quando nós buscamos trabalhar de forma honesta, trabalhar confiante, tendo fé, eu costumo dizer que é o seguinte, Wellington, você nunca vai chegar aonde a tua mente primeiro não chegar. Você vai chegar em um lugar, mas primeiro a tua mente tem que chegar lá primeiro. Primeiro o seu pensamento tem que começar a gerar isso? Isso. Eu sou de uma família pobre. Meu pai, sempre na minha infância, meu pai, ele pegava muito dinheiro emprestado, Wellington. Ele pegava dinheiro emprestado. E no decorrer que ele pegava dinheiro emprestado, as pessoas abusavam dos juros, sabe? E teve um dia que o meu pai escreveu uma carta e colocou em cima do guarda-roupa. Quando meu pai saiu para trabalhar, eu fui procurar algumas coisas em cima do guarda-roupa e peguei essa carta. E eu li essa carta, sabe, Wellington? E quando eu li essa carta, o que me chamou muita atenção é que meu pai estava dizendo assim na carta: Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor poderia me dar um direito de cuidar da minha família de uma maneira digna, de uma maneira que venha alegrar meu coração. Honrada, né? Honrada. E aquilo ali me chamou muita atenção, sabe? E meu pai perdeu o trabalho, eu fazia faculdade, faltava 6 meses para formar ciências aeronáuticas. Eu estava estudando para ser piloto de avião. E no momento em que meu pai perdeu o trabalho, eu tive que também abandonar a faculdade, porque era para faculdade particular. E nesse momento, Deus trabalhou de diversas formas. E surgiu um desejo de eu vir para a América. O desejo de eu vir para a América surgiu para que eu pudesse, então, juntar um dinheiro, terminar a faculdade e pegar 50 horas de voo. E também aperfeiçoar o inglês. Diante de toda esse surgimento, eu decidi vir para a América para ficar 3 anos. E já vai fazer 22 anos. E quando eu saí do Brasil, Wellington, eu fiz um voto com Deus. Eu não era cristão. Eu falei com Deus que se eu viesse para a América, eu ia servir a Deus. Sem ser cristão. Eu ia servir sem ser cristão. Eu ia servir a Deus. Você já fez um voto crendo, né? Sim. E como Deus trabalha, nunca pensava em ser pastor, nunca pensava em ser obreiro, mas servia a Deus como membro. E cheguei aqui e o Senhor Deus teve esse plano, esse projeto na minha vida, a qual eu sou muito grato a Deus de poder dizer para vocês, todos os que estão nos ouvindo, e para você, Wellington. Glória a Deus. A oportunidade que eu já tive de entrar em várias casas, de pegar muitas famílias arrebentadas, de pessoas
que estão no mundo das drogas, de pessoas que estavam ao ponto de suicídio e poder ajudar essas pessoas. Então eu sou grato a Deus de poder ser útil na vida de alguém. É importante. A pessoa, quando está pensando em dar cabo à vida, ele precisa só de uma voz, Justamente. só de um abraço. Eu vejo muitas pessoas hoje envolvidas com drogas, problemas de família também, que às vezes dá cabo à própria vida por nada. Uma palavra resolvia, um abraço resolvia. Então observa as pessoas que estão à sua volta e preste um pouquinho só de atenção a elas, que aí você vai ter experiências igual o pastor Charles teve, de entrar na casa, ouvir e libertar. Isso. Que é um privilégio fazer a obra de Deus, né, pastor Charles? Isso mesmo. E no decorrer de todo esse tempo, né, que eu disse para vocês, há 15 anos já sou pastor, igual você disse, né, Wellington? São várias experiências. Eu também tive uma experiência, morava ainda lá em Denver, eu tive uma experiência que uma pessoa se suicidou no deck da minha casa. Nós tivemos oportunidade de orar por essa pessoa, ele estava em depressão profunda. E no decorrer desse tratamento que ele estava tendo, ele perdeu o trabalho, era uma pessoa bem requisitada aqui na América, tinha a sua companhia, tinha a namorada abandonou ele. E no decorrer desse momento, eu fiquei muito chocado, Wellington. Eu fiquei muito triste. Abalou o senhor. Porque foi um momento que eu pensei, uai, será que alguma coisa está acontecendo de forma errada? Porque a gente teve a oportunidade de pregar, de orar por ele, e mesmo assim aconteceu isso. Nesse decorrer, uma pessoa abriu a boca e falou, pastor Charlie, você fez a tua parte. Eu me lembro que até o pastor Silas Malafaia, ele estava aqui na América. Estava na América na época. E ele orou por esse rapaz também. Ele estava indo em todas as igrejas, mas não conseguiu superar. Ele perdeu a vida. E a gente tem visto, né, como o número aqui na América, se nós formos pegar o número de quantas pessoas têm suicidado, o número é assustador. O número cada dia aumenta. Cada dia aumenta, Wellington. É pessoas envolvidas em álcool, drogas, desesperados pela palavra de Deus, mas não sabe qual é o vazio que eles têm. E eu quero deixar aqui um comunicado, Wellington. Fica à vontade, pastor. Você que está me ouvindo, pode ser aqui da região. Eu sei que tem muitas mães que às vezes estão chorando nesse momento, sabe, Wellington? É difícil. Às vezes tem muitos pais que estão chorando nesse momento. Não deixe de pedir ajuda, uma ajuda espiritual. Não deixe de comunicar. E saiba que tem homens de Deus fazendo a obra e querendo comprar essa guerra com você. Tá? Amém. A gente não pode deixar essa situação acontecer e cruzar os braços e ficar quieto, não. Vamos partir para cima. Sabe por quê? Porque os nossos filhos são herança do Senhor. Glória a Deus. Amém, Wellington? E eu quero deixar esse comunicado que a gente está à disposição de ajudar. Pastor, já que o senhor falou aí, se alguém precisar entrar em contato, onde encontra a igreja do senhor? Qual o endereço? Nós temos 6 igrejas aqui na América. Na América. Aqui nessa região, nós estamos localizados em Trumbull, a 5700 da Main Street, a Igreja Evangélica Avivamento da Fé. E eu sei também que tem muitos pastores que aqui dessa região trabalham honestamente, servindo a Deus com seriedade. Só não fique calado, não cale. Procura ajuda. Quando você procura ajuda, a probabilidade de você arrumar alguém para te ajudar é muito grande. Agora, se você ficar calado, ninguém vai entender o que você está pensando. Tem que falar. Meu filho está com problema, eu estou com problema em casa. Porque as pessoas aí vão de encontro a você, né, pastor? Isso mesmo. E nós vamos fazer a nossa parte. Exatamente. Deus faz a dele. Se nós não buscarmos ajuda, o resultado de todas as pessoas que têm me buscado, o resultado é um resultado muito positivo. Glória a Deus. E as experiências que a gente tem, Wellington,
ela vai aumentando até a nossa fé. Amém. Quando você chega, ou quando uma família chega, apresentando um problema, e o problema é muito grande, a primeira coisa que eu penso é uma grande oportunidade do nome do Senhor ser glorificado. Glória a Deus, glória a Deus. Não é querendo já abandonar esse problema, não. Quando a pessoa pede ajuda e aceita ser ajudado, Deus entra em ação. Amém. Tem gente que não quer ser ajudado, né, pastor Charles? Justamente. Mas quem quer ser ajudado tem ajuda, amém? Pastor Charles, uma pergunta importante aqui. Cristão deve envolver em política ou isso compromete a fé dos irmãos? Ô, Wellington, todos nós devemos envolver com política. Com política. Por quê? Porque é a nossa voz. Nós temos esse direito. Esse direito é dado a nós. Agora, eu acredito com coerência, porque tem muitos escândalos, né? A política, a gente vê, tem muita sujeira na política. A política tem muita sujeira debaixo do tapete. Isso. Esse é o problema, né? Mas quando nós fazemos de uma forma clara e objetiva, porque eu imagino o seguinte, se você tem um direito de votar, o voto já fala, é secreto. O voto significa a sua voz. E ele é secreto. É secreto. Mas às vezes a gente já começa a dizer bem alto para quem é que a gente vai votar. Vai votar, exatamente. E às vezes a maioria dos votos são comprados. Né? A gente vê dessa forma. E é um problema, né? Aí é onde que está o erro. Mas quando a gente faz da maneira correta, é um direito de expressão, é um direito meu, é um direito teu. É o direito do cidadão. Isso aí. É isso aí. Pastor, vem uma pergunta importante agora, mais importante de tudo que a gente já falou. A gente já falou muita coisa boa. E o senhor hoje veio aqui desenrolar o rolo do mistério, porque eu estou gostando de ouvir também falar só as respostas que eu pergunto e também o senhor direcionar outras coisas, né? O cristão deve apoiar a ideologia de gênero ou isso fere os princípios bíblicos? Antes do senhor falar, pastor, porque hoje tem muita gente defendendo a questão de ideologia de gênero. E sabemos que hoje não podemos abrir a boca sobre nada. Ah, o filho de fulano é homossexual, a filha de fulano é homossexual. A gente tem que ficar calado, mas a igreja não tem que ficar calada, a igreja tem que falar. A igreja foi feita para falar a verdade. Então, o que é que o senhor pensa nesse sentido? Muitas famílias a qual eu conheço, a qual eu estimo, passa por problemas como iguais a esse. E a gente vê, às vezes, tem caso de primos, de amigos. Na família da gente. Na família da gente. Eu tenho também. É uma situação delicada, porém nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos dá e nos garante que é contra, né? E quando fala que é contra, nós temos que nos posicionar verdadeiramente. Porém, nunca deixar de amar a alma. A alma da pessoa. Exatamente. E os atos da pessoa a gente tem que repudiar. Agora a alma, amar. Esse equilíbrio da gente saber amar a alma da pessoa, a pessoa, e rejeitar a ação, eu acho que pode ter um resultado satisfatório. Nessa. Não é só questão de criticar, né, pastor? Porque tem gente que critica muito e não faz nada. Agora, quando você ama a alma, a pessoa se sente até melhor com isso, né? Justamente. A pessoa se sente melhor. Como a igreja deve lidar com o avanço dessas ideologias nas sociedades e na lei, nas leis que são criadas? Eu não vou deixar de falar a verdade. Doa quem doer, nós temos que pregar a verdade, ensinar a verdade, porque se nós formos deixar os nossos filhos aprender na escola, eles podem aprender de forma errada. Exatamente. O primeiro lugar de aprender, Wellington, é dentro da nossa casa. É dentro de casa. É ensinar os nossos filhos. Os pais ensinarem. E na igreja a gente também ensinar.
direciona, ensina. E ensinar também os próprios pais a poder eles ensinar os filhos por intermédio da palavra de Deus. Amém. É isso aí. Os cristãos podem ouvir música secular ou toda música tem a influência espiritual? A minha opinião sobre isso, Elton, é que não. Música secular, toda música tem um ritmo, tem uma melodia, e tudo aquilo que não te edifica não vai servir para nada. Então é melhor a gente, já que vai ouvir uma música que traz edificação, Ouvir que louvor, fala com a gente. Exatamente. Mas hoje, e os ritmos que estão na igreja também, pastor? É forró, é samba. Não estou dizendo, generalizando as igrejas, né? Porque isso não parte da maioria dos pastores. Eu falo os grupos que surgem na igreja e acaba tocando pagode, gospel, sertanejo gospel. Qual é a sua visão sobre isso? Eu tenho 2 filhos dentro da minha casa que são músicos. Um tem 15 anos de idade, completou 16 agora, em março. Ele é o pianista da igreja. E eu tenho o que tem 18 anos de idade, que está servindo o exército. Serve o exército, uhum. Ele é baterista da igreja. E a gente vê, Wellington, o desejo que eles têm de inovar, de sempre estar inovando. Então, a minha opinião para isso aí é que o pastor ele tem que estar com o cajado na mão, observando tudo que está sendo cantado na igreja. Por quê? Eu não gosto que na igreja cante louvor que chama Jesus de você. Por quê? Porque Jesus, ele é Senhor. Ele é o nosso Senhor. Você eu trato com meu amigo. Exatamente. Agora, quando nós colocamos Jesus no lugar dele, ele é o Senhor dos senhores. É o Rei dos reis. E se nós deixarmos que isso aconteça e nós não falarmos nada, acaba que nós estamos ensinando a igreja uma coisa que não glorifica a Deus. Tem muitas pessoas que não vão levar isso em consideração. Mas eu sou taxativo com isso aí e eu observo muito as músicas que estão sendo cantadas, que estão sendo adoradas na igreja. O senhor está observando, né? Isso. O que cantam, o senhor não gostou do canto, vai e fala para a pessoa ou o senhor deixa para outra oportunidade? A gente procura um momento certo. É porque também não pode ser de qualquer maneira, né? Wellington, eu admiro muito você. Obrigado. Você é uma pessoa que é muito carismática. É recíproco. E esse carisma que você tem, a gente vê o carinho, o amor que você tem sempre tratado a comunidade brasileira. Amém, obrigado. Os que estão perto de você. E a gente percebe uma coisa. Eu aprendi isso e eu tenho me esforçado para viver isso. Toda vez que eu vou chamar a atenção de uma pessoa, eu chamo ela para perto e fico separado, tentando primeiro colocar as qualidades. E depois eu vou e falo e repreendo. Porque o pai que ama o filho, repreende o filho. Corrige o filho. Porém, no momento de você elogiar, você elogia no público. Vai chamar a atenção? Chama no privado. Em particular. Né? Particular. Então, eu converso. Às vezes, chamar a atenção não é brigar com a pessoa, que não é o caso da igreja. É conversar. Falar, olha, vamos por esse caminho, a nossa fé é assim. A nossa fé não condiz com esse ensinamento que você está aprendendo. Não é brigar, né, pastor? Isso mesmo. Agora, nós também precisamos nos policiar todo o tempo. Porque eu sei que você lidar com muitas pessoas todos os dias. E esse momento aí de você estar conversando com as pessoas, eles estão fazendo, né, criando uma imagem de você, Wellington. E você é muito bem aceito na sociedade. Parabéns. Muito obrigado, pelo jeito que você tem. Recíproca é verdadeira. O senhor, todo mundo conhece o senhor aqui em Brito. É em mesmo? Toda a região, Eu trabalho hoje em uma cidade que chama West Haven. Tem muitos membros da igreja do senhor em West Haven. Tem muita gente. Eles vêm ao culto aqui, compram lá um bolo, uma coisa.
traz para o culto, e eu fico feliz que é da igreja do pastor Charles. E eu falo com todos eles. Pastor Charles é um amigo que eu tenho, graças a Deus. Me tratou muito bem da última vez que eu vi, e por isso meu coração se alegrou mais com a pessoa do Senhor. Então vamos, pastor, a mais um tópico. Estamos vivendo um avivamento ou apenas uma onda emocional? Porque o avivamento, pastor, nós vivemos aqui nos Estados Unidos, eu vivo desde 2004, o senhor um pouco antes. Vivemos um momento aqui que era, para nós, um avivamento. Não sei se no seu pensamento era. E no Brasil, hoje, eles estão falando que está um novo avivamento. Na sua visão, o que é que o senhor pensa? O senhor já ouviu falar sobre isso? Já ouvi falar muito. Ok. Nós temos uma promessa de Deus para a nossa vida. E eu acredito que o verdadeiro avivamento, Wellington, ele começa com arrependimento. Amém. E quem é de nós que não precisamos arrepender de alguma situação que a gente tem vivido, que às vezes tem errado. Porém, eu acredito que um verdadeiro avivamento que vai alcançar milhares de almas, que as igrejas vão, na verdade, as igrejas vão ter um trabalho de poder falar da palavra, mas que o Espírito Santo vai convencer, esse avivamento ainda ele está por vir. E não vai demorar, não. Não vai demorar, né? Pastor, outra pergunta para o senhor. Como discernir um mover de Deus ou uma manipulação humana? Porque isso acontece muito. A pessoa está ali falando em língua e tal, mas quem tem o discernimento de espírito? Para o senhor, é difícil discernir? Para o senhor é fácil discernir quando é Deus ou quando é um mover humano? Wellington, os testemunhos que são contados e que a gente tem ouvido, eu acho que responde essa tua pergunta. Porque realmente tem os dois acontecendo e aconteceu em toda a época. Toda a época, todo o tempo. Todo o tempo, exatamente. Mas quando você vê uma pessoa chegando na igreja, ouvindo a palavra, sendo ministrado pela palavra, e às vezes ele recebe esse Espírito Santo, ele recebe e ele tem uma transformação, então eu vejo que o resultado está sendo satisfatório. O resultado é bom, né, pastor? O resultado é bom. É e quem bom. ganha com isso? A igreja, as famílias ganham, a igreja ganha, a sociedade ganha. Amém, isso aí. A última pergunta, queremos agradecer pela audiência e pela paciência que tiveram conosco. A última pergunta hoje para o pastor Charles é essa. As denominações tradicionais podem perderam relevância ou o futuro da igreja será independente? Vou repetir porque eu falei assim, ficou meio confuso. As denominações tradicionais perderam relevância ou o futuro da igreja será independente? Wellington. Porque nós, desculpa eu interromper, se hoje é interrompendo, nós somos pentecostais. Isso. Igreja tradicional nós entendemos. Então o senhor me explica sobre essa pergunta. Igreja é um mistério. A Bíblia fala que igreja é um mistério que estava oculto e foi revelado por Jesus Cristo. Amém. E quando a gente entende que tem uma pessoa que, por mais que seja tradicional, está pregando a palavra de Deus e está tendo um resultado, tem pessoas que vai ter gosto, que vai ter o desejo de estar em uma igreja tradicional. E tem pessoas que já não vão concordar. Ele vai querer estar mais num lugar pentecostal. Então não tem desculpa. Como disse Jesus, né? Se eles não é contra nós, é por nós. Justamente. É. Então queremos agradecer mais uma vez, pastor Charles, pela sua presença aqui. Foi um privilégio conversar com o senhor. Eu aprendi muito hoje.
Eu sei que o tempo foi um pouco meio corrido. Obrigado por esperar aí. E queremos agradecer também a todos os nossos ouvintes e agradecer aos nossos patrocinadores. Pastor Charles, uma palavra final, olhando nessa câmera aqui. Você ouvinte, a você também, Wellington. Muito obrigado. Nós estamos de coração aberto, com um desejo muito grande de poder glorificar o nome do Senhor e poder ajudar toda essa comunidade brasileira. Eu também quero aqui deixar o meu agradecimento ao Brito Cast, esse lugar aqui onde que vocês abriram as portas para poder engrandecer o nome do Rei Jesus. Amém, Jesus. Que esse lugar, eu quero profetizar aqui, que esse lugar, quanto mais for dado a honra para Jesus, que ele possa crescer e que ele possa desenvolver Jesus. E alcançar os corações de milhares e milhares de almas, porque tudo que nós fazemos para a glória de Deus. Para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe o Edson, foi um prazer estar com você. Paz do Senhor mais uma vez, Senhor. Muito obrigado. Obrigado a todos, não deixe de seguir as nossas mídias sociais, Facebook, YouTube e Instagram, e vem com a gente no BritoCast, que todas as semanas tem vídeo novo no canal. Deus abençoe em Cristo Jesus.